O projeto Arte, Design e Tecnologia em Tempos de Pandemia é uma realização da rede Media Lab BR com parceiros nacionais e internacionais. Busca, por meio do emaranhamento entre arte, design e tecnociência, apresentar pesquisas que têm como conceito o faça você mesmo ou façamos todos juntos. Fique conosco e acompanhe as oficinas. O tema que nos reúne dessa vez é arte, design e tecnologia como antídoto em tempos de pandemia. E alguns aspectos seriam necessários de serem apontados, principalmente em função de uma conectividade e de uma colaboração. Essa conectividade que nós particularmente experimentamos já há algum tempo, e mesmo o trabalho colaborativo, que é um traço da rede Media Lab Brasil, com todos os nossos laboratórios. E antes dessa formalização, e para além da formalização, nós estamos sempre e o tempo inteiro juntos, ainda que separados. E olha que essa máxima de separados ou isolados, mas juntos, ela agora já é um mote que caracteriza esse momento de pandemia. Essa perspectiva de que o digital, diferentemente do que alguns diziam, no sentido de que ele nos isola, ele é o elemento que tem nos unido e tem possibilitado que esse isolamento... Eu havia agradecido à SUSESP pela organização, a todo o grupo Media Lab, a todos os participantes, também a Rosângela por nos ajudar nessa organização, que diz exatamente de arte, design e tecnologia como antídoto em tempos de pandemia. Dizia que conectividade e colaboração são a marca desse tempo que nós estamos inaugurando e que já vem há algum tempo sendo identificado como vetor de desenvolvimento, justamente porque nós conseguimos, mesmo estando separados, estarmos juntos. E essa perspectiva de juntos, mas separados, diz uma apresentação online do meu negócio. Eu tenho que fechar o microfone, por favor. Eu acho que tem microfones abertos além do meu. Olá, obrigado, não sei o que você lá. Fechar Desliguei, aí você ligou. Os microfones. Bom, essa ideia de... Você não, está copiando o Rodrigo? Dá para identificar quem é que está com o microfone aberto? Nossa, mas eu não devia fazer a barba, cara, vai doer. Um tanto. Eu estou tentando falar com ela, só um pouquinho. Tá bom. Nossa, tá bom. Então, essa ideia de mundo digital implica exatamente essa junção de que se antes nós seccionávamos a ideia de o digital com o mundo natural ou o virtual e o real, e isso definitivamente está extirpado, está eliminado, porque o digital, ele mais do que nunca está lastreado pelo mundo e pelos afazeres da experiência social. A ideia de que o digital nos ajuda a estarmos juntos indica não apenas nós estarmos conectados em rede, e essa é a baliza do termo conectividade, mas de nós estarmos fazendo isso que nós estamos fazendo agora, de repente, nós nos unirmos para produzir material para outras pessoas que estão atendendo outras pessoas, porque sabem que se elas não cuidarem dos outros, elas também serão atingidas. Essa máxima de conexão e de inteligência, ela deriva de um pensamento científico. Nós sabemos que a construção do conhecimento vem exatamente de conexões e de colaboração, tanto que o fundamento primeiro de qualquer pesquisa científica é a revisão de literatura, é saber o que foi feito antes, e o elemento fim de qualquer pesquisa é a socialização dos resultados, é dizer para o outro o que eu fiz. Então, essa ideia de que você parte de onde os outros pararam e entrega
a sua contribuição para que outros continuem, é uma perspectiva do modelo científico de desenvolvimento de inteligência e inteligência colaborativa, inteligência coletiva. E essa máxima de que a cultura digital fortalece e instaura uma cultura de acesso e compartilhamento em detrimento de uma cultura baseada em posse e guarda, ela se faz ver cada vez mais, principalmente em um tempo em que nós nos isolamos não exatamente ou necessariamente por nós mesmos, mas para que os outros também tenham a possibilidade, a perspectiva de contaminação reduzidas. E essa ideia de nós nos juntarmos para produzir coisas indica exatamente esse compartilhamento e essa preocupação com o mundo. E se nós estamos juntos, se nós estamos conectados, não é exatamente por força da tecnologia, mas por força de uma vontade. A vontade que nós temos de estarmos juntos é que nos faz estarmos juntos, inclusive fazendo uma revisão do que é público, do que é privado. Nós estávamos acompanhando ali, por exemplo, o Antenor de sua casa, a nossa convidada de casa, todos nós aqui em casa, fazendo essa perspectiva de que, mesmo nos nossos ambientes domésticos, privados, nós abrimos a janela para o mundo e tornamos esse nosso desejo, esse nosso compromisso públicos, assim como nós nos expomos em nossas casas. Isso indica exatamente aquela ideia de que a juventude, há algum tempo, fechava a porta do quarto e abria a janela do mundo, a partir da internet, só que agora em uma dimensão e uma escala muito maiores. Nós estamos fazendo isso o tempo inteiro e reinventando um comportamento cultural, seja na pesquisa, seja na experiência social, seja no trabalho com o home office, exatamente esse contexto de que o público e o privado, ele começa a se relativizar do mesmo modo que as casas e as cidades se relativizam nesse contexto geral. Hoje nós estamos acastelados em nossas casas para que a cidade não seja contaminada. Essa relação de casa e cidade é uma relação bastante próxima do que é público, do que é privado. E isso diz exatamente de um digital lastreado, em que a ideia de uma cibercultura, de uma net art, de uma web art, talvez esteja tornando as suas fronteiras um pouco mais rarefeitas, uma vez que nós estamos tendo, nesses últimos dias, apresentações musicais online, teatro online, exposições online, eventos online, enfim, todo fazer artístico e cultural, todos os comportamentos sociais perpassam pela rede, dando uma nova dimensão a esse contexto do que é uma cultura na rede. Os espaços específicos, ou a especificidade tende a se reacomodar para contextos um pouco melhores dimensionados sobre do que exatamente nós estamos falando quando falamos de cibercultura, porque hoje tudo está nesse universo do ciberespaço. Essa sociedade digital, marcada pela conectividade, é o que tem feito com que pensadores como Peter Weibel, ou como o Zizek, ou como o Agamben, vão discutir exatamente esse momento pós-vírus e como a sociedade, de uma hora para outra, teve que se agarrar a uma especificidade digital para que as coisas caminhassem e para que a gente não tivesse um prejuízo muito maiores. E essa sociedade digital, ela não é mais diversa de uma sociedade geral. A sociedade digital, a cultura digital está, a partir de agora, absolutamente lastreada e aderente aos nossos fazeres, e nesse sentido, nessas instruções, nós temos a arte e a tecnologia como quase que os pais, ou os tios
desse contexto, porque nós já experimentamos essa lógica de... Oi, tudo bem? Eu sou Alfredo Penavega, professor aqui em Paris, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, no Centro Edgar Morin. Meu trabalho faz mais de 20 anos, está em torno das catástrofes, a teoria da catástrofe, sobre catástrofes naturais, como também catástrofes tecnológicas, principalmente relacionadas com o nuclear. O que nós estamos vivendo é mais que uma catástrofe, é mais que uma crise. Esta crise sanitária do coronavírus, crise planetária, ou como alguns chamam, catástrofe planetária, é uma verdadeira mutação. E acho que a gente tem que enxergar esta situação inédita nessa nossa geração. Nunca nós tínhamos assistido a uma situação planetária deste nível, com as consequências que a gente hoje sabe, principalmente no que diz respeito a disfuncionamento total da sociedade, não somente das sociedades ocidentais, praticamente da metade da humanidade, hoje confinada, fisicamente confinada, e para muitos também fisicamente impedidos de poder realizar suas atividades, para muitos, suas atividades. Eu acho que nós temos que olhar esta situação de uma outra forma. Considero que a possibilidade de poder ler, ter uma leitura e antecipar também para o que vai acontecer nos próximos anos. Acho que a ciência sozinha ele é insuficiente. Acho que a arte e a cultura têm aqui um papel muito importante, principalmente a arte, uma forma de expressar aquilo que muita gente não consegue de entender através as leituras mais científicas. Eu acho que a arte tem uma parte importante na criatividade e na leitura desse fenômeno. Eu acho que para mim é uma parte muito importante de poder relacionar nesta situação, relacionar o mundo científico, o mundo acadêmico e o mundo das artes. Nós temos que fazer um esforço de poder pensar de outra forma. Nós não podemos hoje enxergar o mundo de amanhã com uma visão binária, como nós enxergamos o mundo, ou como alguns enxergavam o mundo anteriormente a este fenômeno planetário. Nós temos que pensar que o imprevisível é importante. A imprevisibilidade não está escrita e não está ensinada em nenhuma universidade, em nenhuma escola, em nenhum colégio. Eu acho que essa é uma necessidade hoje, não somente de pensar o imprevisível, mas também de poder aceitar e integrar em nossa
visão do mundo às incertezas. Eu acho que o caminho para nós é entender o que nós estamos vivendo e aquilo que a gente vai viver mais para frente, nós temos que ter uma leitura através das incertezas. Nós devemos nos preparar para um mundo de depois. O mundo de depois não pode ser da mesma forma que o mundo de antes. Nós temos que pensar outro mundo, uma outra forma de poder ter uma relação com a natureza, relação com a ciência e relação também com as artes. E a razão por la qual eu apoio o projeto que vocês estão desenvolvendo. E eu acho que é uma grande oportunidade também para o Brasil de poder ter uma leitura outra que a leitura que se faz através do obscurantismo e através de um pseudo cientifismo que nega muitos fatos e muitos elementos da ciência. Qualquer apoio, eu estou disposto a participar e a entregar alguma das minhas experiências. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Antenor Ferreira, como você sabe, sou professor do Departamento de Música da UNB. Para mim é uma satisfação poder estar aí participando com vocês aqui desse mais uma ação, né? Uma ação coletiva, uma ação colaborativa, em meio a esse tempo tão distópico que a gente acabou caindo agora, acabou tornando-se uma distopia mundial. Você vê como é que o professor, o ano passado, o Biagio, né, ele fez aquele evento lá, o Retina, que tinha exatamente como tema utopias, distopias, e aí a gente, sem querer, acabou virando uma profecia lá do Biagio, a gente acabou tornando o mundo, né, nunca imaginei que a gente fosse enfrentar uma coisa dessa, né? Mas, felizmente, a gente tem essas ações colaborativas que as pessoas aí de bem organizam, assim como a Suzete, quero parabenizar também todo o pessoal aí do Media Lab que está envolvido nisso. Mais do que nunca a gente precisa desse momento de colaboração, né? Ainda hoje pela manhã escutei que ontem o presidente dos Estados Unidos assinou um decreto lá, uma lei que proíbe a 3M, que é a grande fabricante de máscaras e de suprimentos hospitalares. Ontem o presidente lá assinou uma lei proibindo a 3M de exportar máscaras e suprimentos hospitalares para a América Latina e para o Canadá também. Então, você vê que a crise já está se alastrando, né? E aí essa pessoa que tem essa mentalidade egoística, igual certos governantes têm, só piora a situação. Pessoas querem construir muros no lugar de estabelecer, de aprimorar as relações. Então, esse é um momento que essas ações colaborativas, no meu modo de entender, elas são essenciais, assim, as ações mais relevantes. Eu fico feliz de estar podendo participar. Eu também entrei em contato com um grupo que são as mulheres em impressão 3D, Women in 3D Printing. Tem uma ação de um grupo aí que se chama IGIA, que eles estão, inclusive, oferecendo filamentos para impressora 3D para quem está imprimindo máscaras e tal, e outros objetos, né, objetos de segurança que tem a ver com essa pandemia. Por exemplo, existem objetos que são impressos em impressora 3D, que é uma espécie de uma maçaneta de porta que você coloca lá na sua maçaneta, você não precisa usar a mão para abrir a porta. Isso para um hospital isso faz muita diferença das pessoas não estarem tocando as coisas com a mão, né? Então, eles têm lá os projetos, têm os tutoriais, tem
inclusive estão cedendo agora os filamentos. Então, você vê, são várias ações aí que estão aparecendo, né? Tem essa ação importante, que talvez o Rodolfo vai falar depois, que é o Brasília, né? DSB contra o Covid-19. Brasília é maior que o Covid-19, são ações muito importantes aí para as comunidades específicas, né? Então, essa ação envolvendo aí esses, primeiro, ações objetivas que têm a ver diretamente com o suprimento, né, a doação de suprimentos para os hospitais. Isso aí, obviamente, é muito importante. Então, espero que a gente consiga mesmo fazer, pegar os tutoriais, imprimir máscara e tal. Então, legal que a Índia Covid está participando aí. E também são outras ações que são importantes também nessa época, nesse momento, que nós estamos vivendo essa situação de afastamento social. Tem pessoas que lidam muito bem com isso, de ficar em casa, continuar a sua vida, tentando continuar dentro de uma certa normalidade com a sua vida. Então, mas tem outras que não, tem outras pessoas que não conseguem lidar muito bem com a situação. Então, outras ações direcionadas a tentar amenizar o impacto desse afastamento social são ações também muito bem-vindas. Então, aí está outro aspecto positivo dessa ação do Media Lab, né, encabeçada aí agora pela Suzete, desse Faça Você Mesmo, porque você pode estar na sua casa tentando fazer alguma coisa que não seja necessariamente imprimindo uma máscara ou fazendo algum suplemento hospitalar. Então, mas você está fazendo alguma coisa, está envolvido, né? Então, isso é muito importante. Todas essas ações são muito bem-vindas. Então, fazer pequenos cursos, pequenas oficinas online, para disponibilizar isso para as pessoas, para preencher o tempo e também para conservar aí, né, a mente sadia. O que eu particularmente estou envolvido agora fica na linha. São duas ações. Uma Ira, do lado... Com licença, Tenor. Oi? Com licença, só um pouquinho. Maíra, eu acho que tu clicou o link do IJA, tu clicou apresentar. Então, precisa desclicar o apresentar, porque o Antenor está apresentando e entrou a tua apresentação, pode ser? Alguém clicou aí na apresentação. Então, Maíra, do lado... Não sei se tu está me ouvindo. Maíra? É que eu vou tentar cancelar a tela dela. Maíra? Eu vou trocar para a minha apresentação, vamos ver se... Maíra, será que tu me ouve? Acho que ela não está ouvindo. Antenor, vamos fazer o seguinte, tu continua... Isso, pronto, pode continuar. Obrigada. Vou desligar o meu som. Beleza. Então, eu tenho duas ações que eu estou envolvido diretamente, que elas estão ainda no início, mas que depois, daqui uma ou 2 semanas, quando elas estiverem mais adiantadas, eu vou enviar o convite para todos. Quem gostar de participar, que gostar da ideia, pode participar, é sempre muito bem-vindo. Uma primeira... com um amigo lá dos Estados Unidos e outra professora da Universidade de Granada, nós vamos tentar organizar uma mostra audiovisual com temas, com obras audiovisuais que foram produzidas depois, né, da pandemia, obras que tentem, de alguma maneira, retratar, mostrar essa situação. Então, apresentação de audiovisuais de até 3 minutos, no máximo. Então, ele vai montar uma comissão
uma comissão artística para selecionar, vai ser uma chamada para apresentação de obras audiovisuais, de qualquer modalidade, pode ser qualquer gênero, animação, pode ser visual music, ou mesmo video art, obras que tenham a ver com a temática, e aí vamos fazer uma exposição, uma exibição online, um stream, no mesmo dia lá na Espanha, e na Flórida, e aqui no Brasil, vai ser um stream. Então, depois a gente está agora elaborando a chamada, vamos ver, criar um comitê artístico, né, que vai ser encarregado de selecionar essas obras para fazer essa amostra. Então, essa é uma ação aí que a gente teve essa ideia de fazer, e a outra é eu quero criar que seria uma espécie de, não tem um nome bacana ainda, mas quando eu participei de algum desses clubes de leitura, lá nos Estados Unidos, eles chamam de book club. Então, e você tem essa ideia, a ideia é que cada semana eles têm encontros semanais, ou de 2 em 2 semanas, que eles leem um livro lá e depois se reúnem para discutir aquele livro e tal. Então, a ideia é ampliar isso daí, não ficar restrito à leitura, e fazer uma espécie de um clube de arte. O que isso significa? Significa que encontros de 15 em 15 dias, né, 2 vezes por mês, que aí uma pessoa de uma área, por exemplo, da literatura, pode vir e comandar um encontro com quem quiser participar. Então, a gente sugere um livro, aí em 2 semanas vem alguém e discute aquele livro, analisa e tal. Mesma coisa com isso de uma maneira expandida. Então, por exemplo, eu vou começar com a análise de filme, análise de cinema. Então, a gente encontra daqui a uma semana, todo mundo assiste aquele filme, então a gente reúne para debater, para conversar, para trocar ideias sobre aquele filme. E aí outro artista de alguma outra área pode analisar obras de arte, pode analisar movimentos, e aí a gente, ao mesmo tempo, fica em contato e fica com uma atividade, né? Então, seria um clube de arte, né? Uma reunião de amigos para falar sobre arte, para discutir e analisar filmes, livros, todas as áreas da arte, né? Música, e assim vai, com todo mundo que quiser participar. Então, essas são algumas das ideias, né, que foram acontecendo aí em meio à pandemia. E vamos ver se a gente consegue colocar isso daí para implantar efetivamente essas ações, mas principalmente a ação aí de colaboração dentro das oficinas do Faça Você Mesmo. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, desejo saúde e sorte para todo mundo, que a gente consiga efetivar realmente essas ações e continuar colaborando. E aí, tá? Muito obrigado. É isso. Bom, pessoal, eu vou apresentar a vocês a Maíra, que eu acho que o Antenor conhece o projeto, mas não sei se as pessoas todas conhecem. E para mim, assim, um grande prazer poder trazê-la aqui, porque para mim é um momento muito especial. Eu faço parte desse grupo do Women Printing, 3D Printing, só que eu faço uma parte assim muito pequena, né? Então eu acompanhei o surgimento desse projeto, que é o projeto IJA, que a Maíra vai falar, e fico muito feliz de ter essa oportunidade que a Suzete e o Cleomar criaram, porque cabia perfeitamente para trazer essa experiência dela ali, né? Que é uma pesquisadora, coordenadora executiva do projeto IJA. Ela é doutora em prótese dentária pela FOSP e mestre em patologia bucal pela mesma universidade. É pós-graduada na Universidade de Kentucky, pesquisa na área de manufatura aditiva, impressão 3D no caso, na área de implementação clínica e desenvolvimento de materiais. Ela também é professora do curso de atualização em tecnologia 3D, da Fundecto, da USP, e é idealizadora e organizadora do grupo Dental 3D Meetup, e co-embaixadora
no Brasil desse grupo Women in 3D Printing. Então, Maíra, muito prazer te ter aqui, fica à vontade. Assim, a Maíra é da área de odontologia e nós todos aqui temos pessoas de áreas esquisitas também, então somos todos, todos estranhos compartilhando. Obrigada. Obrigada. Acho que o que mais conecta a gente agora não é a área principal de atuação, né? Mas é o que a gente pode fazer em conjunto aí para passar por esses tempos difíceis, né? Que a gente nunca esperou que fosse passar. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito, tá? Eu não vou deixar uma apresentação que acho que fica mais visual para vocês. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Uma janela melhor? Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Ainda está começando. Está chegando. Ótimo. Está chegando? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da ideia de como surgiu tudo isso, tá? Principalmente para a gente mostrar o que a gente às vezes pode fazer de casa, o que a gente pode fazer com uma nova perspectiva. Dá para ouvir? Sim, eu estou ouvindo. Estou escutando. Tá. Estou ouvindo. Estou ouvindo muito bem. É que eu não vejo vocês, só vejo a minha apresentação, então qualquer coisa me avisam. Então, para mostrar o que a gente começou com esse movimento, né, do Projeto IJA, então, contar um pouquinho da história. Então, o que eu falo hoje, assim, esse projeto, para quem está bastante envolvido, já mudou a nossa vida aí, né? A gente não tem, às vezes, a gente está numa batalha e pensa como que vai ser depois, a gente não tem mais como voltar a ser quem a gente era antes, né? Então, tem 15 dias agora que a gente está no projeto e eu tenho certeza que todo mundo se sente, assim, já uma nova pessoa, né? A gente não sabe o que vai ser a era pós-coronavírus aí, mas a gente sabe que a gente vai ter que se reinventar, né? E talvez todos esses movimentos que está todo mundo apresentando seja uma forma de fazer isso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como surgiu a ideia, né, do conceito do projeto. Então, foi um fim de noite, me perguntaram, uma outra colega falou, olha, eu tenho alguém que está precisando de alguém que trabalhe como manufatura aditiva, será que você pode ajudar? E aí eu recebi aqui essa mensagem no WhatsApp, né, quando ia começar a minha saga aqui no WhatsApp, perguntando se podia ter uma ajuda. Então, aí a gente conversou, teve várias ideias sobre o que poderíamos fazer com a manufatura aditiva, e uma das coisas que me chamou a atenção, que eu achei que eu poderia fazer com esse nosso grupo Women 3D Printing, era um protetor facial, né? Então, fiz esse protótipo à noite, então vocês vejam que é um design bem simples, assim, sem acabamento, nada, era só um protótipo da ideia, para que eu passasse, acordasse no dia seguinte e conversasse com as minhas amigas do Women 3D Printing. Então, o grupo do Women 3D Printing é um grupo internacional, e a gente se reúne pelo fator de que todos nós utilizamos a impressão 3D na área em que a gente atua. Então, assim, eu trabalho na área de saúde, na área de odontologia, mas tem pessoas na área de design, tem pessoas na área de biomedicina, tem pessoas de engenharia, tem pessoas de design de joias, tem diversos tipos de mulheres aí que trabalham com impressão 3D. E aí, conectadas através disso, a gente tem um grupo no WhatsApp, então eu falei, vou convidá-las para ver se elas topam me ajudar, né? Elas têm bastante experiência nessa parte de modelagem também, e daí surgiu, então, o projeto que a gente resolveu chamar de Projeto IJA, né? Por dois motivos. Um, porque a gente gostaria que não fosse só das mulheres esse projeto, mas que fosse da população como um todo, né? Agora todo mundo tem que estar unido e não separado. E aí, a segunda motivo, a gente queria dar um nome que tivesse algum significado para a gente, do que a gente está buscando. E aí, a gente foi buscar sobre o nome da deusa Índia, que é a deusa da saúde, da higiene e da saneamento, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando agora.
e começamos a adotar esse nome, então, do projeto IJA. Então, aí, a gente partiu para a discussão do design desse projeto, né? Tinham já alguns projetos online que as pessoas estavam começando a desenvolver. Um projeto que até hoje é o mais famoso, mundialmente famoso, foi desenvolvido na Europa, e a partir dele a gente se baseou para transformar o nosso. Por que a gente não utilizou o mesmo? O projeto era bom, era factível, porém, a gente primeiro foi consultar os médicos, e eles pediram algumas alterações, e a segunda coisa é que a gente sempre pensou que isso era uma coisa de um grupo, e que a gente queria poder reproduzir isso em qualquer lugar do Brasil, né? Então, o grupo do Women 3D Printing, no grupo já tem mulheres de todo o Brasil, e a gente queria que fosse fácil em qualquer impressora de imprimir, a gente não tivesse que gastar muito tempo configurando essas impressoras, nem que tivesse que gastar muito material ou muito tempo para essa produção, né? Um dos problemas para a gente agora da impressão 3D é o tempo que se leva para produzir uma peça. Quando a gente vai produzir uma peça camada por camada, vai sendo depositado esse material, né? E aí, se a gente tem mais camadas, um material mais largo ou mais espesso, a gente vai levar mais tempo e gastar mais material. Então, a gente tentou otimizar tudo isso para que qualquer pessoa em qualquer lugar pudesse produzir e, ao mesmo tempo, manter a segurança dos usuários aí, então, validando com os médicos. A gente consultou os médicos do Hospital de São Paulo, médicos do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo também, e aí a gente conseguiu chegar nesse modelo, tá? Então, esse aqui foi o protótipo zero, aquele que eu passei a madrugada fazendo aqui, peguei uma pasta de papel que eu tinha em casa, só para mostrar como seria a ideia, né? Disso saiu o IJA 1, que foi, assim, o primeiro produto, a primeira versão do que a gente tinha, uma folha de acetato, tamanho A4, e aí uma das coisas que a gente decidiu fazer é que essa distância das furações aqui fosse do tamanho de uma folha de fichário, de uma folha A4 de fichário, porque aí qualquer pessoa com um furador em casa ia poder produzir um. Então, a pessoa precisaria ter o material para imprimir, uma folha de acetato e um furador para conseguir fazer esse modelo. E aí, com a evolução do uso, as pessoas dando mais feedbacks de como estava funcionando, a gente foi melhorando e agora a gente está no IJA 5, que a gente considera que está finalizado, aí, pelo menos por esse projeto. A gente tem uma anatomia aqui que ficou mais confortável, a gente segue todas as normas aí da Anvisa, agora tem normas que liberam a gente produzir isso para doação por um tempo de 180 dias, né, mesmo sem ser uma empresa. Então, a gente fez aqui já cantos arredondos, distância aqui, para cobrir mais, proteger mais, e todo esse material está sendo produzido por voluntários e está sendo doado para quem está precisando. Então, hospitais da rede SUS, principalmente, que estão precisando dessas doações, porque faltam ainda, a gente quer tentar economizar os materiais, como máscaras, os óculos, que às vezes não tem. Então, assim, isso aqui é um protetor a mais, ele não substitui o uso das máscaras, a gente ainda precisa ter essas máscaras para proteção correta do profissional, mas isso é mais uma proteção, mais uma barreira para que não tenha nenhum tipo de gotícula ou aerosol que chegue no rosto do profissional. Mas tudo isso é sobre pessoas, na verdade, né? Então, a gente tem 10 pessoas na organização geral, que começou com as 140 mulheres lá do grupo, e hoje, esse movimento, a gente tem mais de 1.900 voluntários, a gente deu até uma pausa, assim, para conseguir se reorganizar e dar suporte para todos eles. O número de pedidos chega a 420 mil. E a gente, até o momento, em 13 dias, a gente produziu aproximadamente 8.500 protetores. Então, essas são as pessoas que estão trabalhando. Sem elas, sozinha, a gente não teria isso. Então, essas pessoas fizeram o design, a gente está organizando, elas estão organizando as doações, a logística. Virou um projeto imenso que a gente nem imaginava nesse primeiro contato. E a gente já tem voluntários no Brasil inteiro.
Então, todos esses 1.900 eu olhei, tem em todos os estados. Né? Tem que colocar a setinha aqui no Acre, que também tem. E aqui mostrando resultados. Então, em 12 dias, né, o que a gente produziu, e algumas entregas que foram feitas para esses hospitais, alguns profissionais já utilizando. Tem muito mais imagens aí nas redes sociais, né? A gente tem os links de redes sociais. E agora a gente está contando aí com o apoio de indústria, principalmente no Rio Grande do Sul, isso já aconteceu, vai acontecer agora em São Paulo, para produzir isso em escala, e aí a gente conseguir realmente atingir essa demanda. A mulher que prendeu o marido na cama, vai fazer com pai. Então, eu acho que... Projeto, né? Que a gente fez. Esse é o que a gente tem feito até agora, tá? E aí eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma consideração. Então, mas a gente vai fazer assim essa discussão mais para o final das apresentações, tá bom? Vai assim, uma depois da outra, tá? Muito bacana aí, muito obrigada aí pela participação. Vamos estar juntos aí nesse caminho, né? Obrigada. Parabéns pela organização, pelo esforço de organizar isso online. Bom, pessoal, eu vou dividir minha tela. Primeiro, agradeço a Suzete pela oportunidade. Vou dividir minha tela com vocês. A mensagem, na verdade, que eu trago para conversar aqui está no contexto antes, né, da pandemia, seria mais contando sobre essa minha trajetória na parte de fabricação digital e artes visuais. E eu trago aqui uma apresentação rápida, né, que eu fiz com com a trajetória da minha pesquisa. Eu vou tentar dividir aqui a minha tela, um instante. Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô. Ótimo. Sim. Vocês estão vendo, né? Tá legal. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre como que foi essa minha trajetória, né, na área da pesquisa. Eu tenho um doutorado, um mestrado e um doutorado em artes visuais pela ECA, e vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa de doutorado que me levou a esse trabalho junto da prática da fabricação digital e a experimentação utilizando os meios visuais, né? Então, tudo isso começou em 2012, foi a época dos primeiros laboratórios de fabricação digital abertos, né, os Fab Labs aqui no Brasil. Foi em 2011 a instalação do primeiro, então foi uma época em que eu comecei a minha pesquisa de doutorado, em que eu tive acesso, então, a essa realidade, né, que se instaurava, inclusive, na USP, né, lá na FAO, né, no prédio anexo da FAO-LAME, onde eles têm hoje sediado o Fab Lab São Paulo. Então, essa pesquisa, ela teve tanto essa aporte teórico, né, dos pesquisadores da época, que eu estava consultando, entrevistas que eu fiz, e também eu tentei abordar o tema da fabricação digital por meio de experimentos que eu fiz na época, né. Então, o ponto de partida pelo qual eu passei, eu iniciei, né, a minha pesquisa foi a fabricação digital, que na época, para mim, era de extremo interesse, porque eu havia feito uma graduação também em design desenho industrial, né, ou seja, eu tinha acesso a muitas informações de prototipagem, porém eu queria ver esse vínculo com as artes visuais e como o artista poderia utilizar, operar então pela via das mídias digitais, compreendendo esse processo e compreender então esse processo criativo, né, dar conta desse processo. Então foi aí que foi o meu ponto de partida da pesquisa,
e também entender como que esse artista das mídias digitais, que tem esse conhecimento do fluxo CAD/CAM, né, como que ele, entendendo esse universo, como que ele ganha, então, liberdade para superar limitações que impostas pela materialização de sua criação, né. Então, ele tendo esse conhecimento e essa base, ele teria, então, maior liberdade para criar e materializar suas ideias no ambiente dos laboratórios, no caso, que eu estava investigando. Esse percurso, né, essa jornada aí de pesquisa que eu fiz, que começou em 2012, ela acabou passando um tempo, né, um período que eu passei na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e tive contato com alguns pesquisadores na área de arquitetura, que utilizavam muito a programação, né, no sentido de entender algoritmos generativos para desenvolver imagens, né, desenvolver uma série de... utilizar programação para conseguir gerar informações visuais. E, nesse sentido, a minha pesquisa, ela foi na possibilidade de poder materializar também essas informações geradas pelo computador. E como, então, trazer isso de volta para um laboratório, como achar esse tipo de projeto no dia a dia desses artistas que estavam, ainda que incipiente, né, no Brasil, mas que tinham, de certa maneira, uma curiosidade em tentar trazer essa materialização por meio de dados bastante complexos, né, no sentido até da questão da autonomia da imagem, né, onde a imagem, ela pode ser programada gerando formas bastante complexas em 2 ou 3 dimensões, né. Então, nessa pesquisa, e depois eu passo para a Suzete depois o link, né, da tese, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tem essas informações com mais detalhes, né. Então, eu chego a essa possibilidade de materialização de formas complexas, eu elenco, então, uma série de projetos que conseguem essa finalidade, né. A singularização em série, que é a grande marca da fabricação digital, ou seja, se a gente compara com a industrialização, né, a produção em massa, onde você tem uma variabilidade de produtos muito pequena, né, a vantagem da fabricação digital é a singularização em série e é utilizada bastante, então, nas áreas de design e artes visuais, cada vez mais aqui no Brasil, né, investigação de abordagens ascendentes também pelo ponto de vista da complexidade da forma, né, das imagens realizadas até por meio de vida artificial, como alguns artistas realizaram esses estudos. Bom, então a minha linha de pesquisa tem sido essa, né, de investigar, então, como que o digital, ele amplia esse pensamento e os processos de cunho artístico, né, na exploração de processos generativos, principalmente com a área do desenho, do projeto, né, em design. E para que isso desse certo, né, para que eu conseguisse achar resultados, encontrar uma maneira de entender e ver que isso realmente fazia sentido para mim, eu tinha que ter essa prática, né, atrelada à pesquisa teórica. E foi aí que eu comecei a me envolver com os Fab Labs, na época, né, em 2013, de 12 para 13 eu já comecei a ter esse contato maior, né, e comecei a entender mais o que eram esses espaços, que além da fabricação digital como uma base, né, eles têm essa interdisciplinaridade de receber pessoas de diferentes áreas e trocar projetos, né, numa cooperação aberta. Hoje eles estão também trabalhando com os Face Shields, né, que foi apresentado aí anteriormente no outro projeto, e esse contato em rede, né, então você faz parte de um laboratório aqui, mas você tem contato com laboratórios do mundo inteiro. O compartilhamento de dados também, os Open Design, né, você tem um projeto que pode ser trabalhado por outras pessoas e aprimorado, e aprendizagem e inovação, né, um espaço que abre e permite esse tipo de
aprendizado. O FAB Academy é um curso que eu fiz também junto com foi de 2013, aí depois eu fiz uma segunda parte desse curso em 2017, me graduei, junto com o diretor, quem deu esse curso também de forma online, foi o diretor do Center for Bytes and Atoms, do MIT, e foi um curso bastante importante para o meu desenvolvimento nessa área de fabricação digital, e eu acabei utilizando esses conceitos que hoje são possíveis no Fab Lab, colocando em prática aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei na época do doutorado, né? Porque quando eu finalizei a minha tese, eu fui, então, convidada a coordenar o laboratório de fabricação digital do Fab Lab da Porto Seguro, né, o Porto Fab Lab, que, infelizmente, encerrou as atividades, né, assim como o Espaço Cultural Porto Seguro como um todo encerrou as atividades esse ano. Mas foram 3 anos de muita pesquisa, né, nessa área de artes visuais, a gente atendia muitos artistas, e essa era a característica do espaço, né, então, lidar com, aqui está um mapa, né, dos laboratórios que estão espalhados pelo mundo hoje, mas a ideia nossa era justamente criar esse diálogo com as artes gráficas e os processos tradicionais de produção artística, então a gente tinha um ateliê de gravura, né, funcionando junto com o laboratório de fabricação, então existia um tráfego ali de ideias, de uma contaminação de ideias bem interessante, muitos projetos muito interessantes surgiram no ponto de vista do artista gráfico, né, daquele que precisava de uma mesa de serigrafia adaptada, aquele que precisava de uma caixa de breu para revelar, para uma mesa de luz UV para revelar as fotos por cianotipia, ou seja, eram projetos muito específicos para essa área que envolviam artes gráficas e fabricação digital. Algumas dos experimentos que eu realizei na época, eu vou mostrar bastante rapidamente, que eu não sei se eu estou estourando aqui no tempo, mas eu vou mostrar alguns projetos que foram feitos nessa época, desde essa minha pesquisa até hoje, né, o que eu venho fazendo, são alguns experimentos, trabalhando principalmente com essa tradução do que é de transpor o tridimensional, a criação no âmbito tridimensional, depois passando para o bidimensional na fabricação e voltando para o tridimensional, utilizando os meios digitais de fabricação. Então, nesse meio tempo, a gente fez testes de materiais, fizemos, aqui é um exemplo de uma gravação a laser feita em cima de uma barra de chocolate, que a gente fez um teste, foi uma experimentação realmente entendendo os limites da máquina, né, então a gente fez muitos experimentos naquela época, usando, né, o espaço. Esse foi um projeto junto com a Dandara Dantas, né, lá do Rio de Janeiro, da UFRJ, e a gente fez uma tradução de partituras de músicas de piano, em formas, em uma série de códigos, né, a gente criou uma métrica, e essa métrica foi traduzida em gráficos, e esses gráficos foram explorados por meio da fabricação digital em vários volumes diferentes, usando várias técnicas de fabricação digital. Esse aqui foi um projeto junto com a professora doutora Mônica Tavares, da USP, e o Henrique Stabile, que é da FAO, né, ele foi mestrando da FAO, e a gente fez uma tradução, então, de informações cromáticas, né, de uma obra do Vitor Vassarelli, e traduzimos, então, a informação de cor desse quadro em uma série de formas com alturas diferentes, né, então, numa área delimitada por um quadrado, pontos de RGB, né, do canal RGB das cores primárias aditivas foram transformadas em variações de altura no subtrativo, alcançadas pela volumetria do tridimensional. Então, foi um projeto bem interessante. Outros projetos com a tradução de informação e dados generativos, né, então, definição de regras locais para geração de formas bastante complexas, também fiz isso numa fase de experimentos lá na Universidade de Newcastle, já utilizando programação, e depois tentando aplicar essas informações que iniciaram na programação, reverberando aí na fabricação digital, gerando formas tridimensionais, que depois eu reaproveitei esse contexto, né,
essas formas bastante complexas, e apliquei isso junto com o grupo de pesquisa do qual eu faço parte lá da USP, né, o grupo de GPADMD, da Mônica Tavares, onde a gente fez um projeto em 2017, que foi apresentado lá em Portugal, no FAB 17, FAB 16, eu não tenho certeza agora, mas esse projeto foi apresentado lá. Ele na verdade, é uma escultura feita a partir de uma série de encaixes, né, de tetraedros, e esses tetraedros, eles são conectados, e o desenho da face de cada tetraedro foi feito a partir dessa textura gerada por programação. E o encaixe desses tetraedros entre si, ele respeita uma regra, né, de parâmetros a partir de um software paramétrico na hora de serem encaixados, ou seja, a gente traçou algumas ideias locais, mas todas as definições gerais da escultura foram feitas pelo computador. Aqui é uma imagem dele, no 16 Artes, esse trabalho. E depois esse é um projeto que eu fiz na época do FAB Academy, né, então era uma exploração mesmo das máquinas, né, aqui no caso da máquina de corte a laser, então tentando trabalhar com diferentes conceitos aqui de movimento, né, utilizando a questão do encaixe, né, e algumas regras. Aqui a tradução de imagens orgânicas e o encaixe e a utilização de diferentes técnicas, né, o corte a laser, a plotagem em adesivo, e depois a aplicação disso em material posterior, né. Alguns trabalhos aqui feitos junto com o Porto Fab Lab, em cooperação com outros laboratórios, por exemplo, esse na Espanha, o Fab Lab León, na Espanha. Então, esse foi um projeto que a gente realizou em cooperação. Então, eram vitrais, as pessoas faziam um desenho do vitral e a gente cortava, e o artista sediado lá no Porto Fab Lab, ele fazia a parte de ensino de desenho em vitral, pintura em vitral, né. As artes gráficas também foi bastante explorada, né, no Porto Fab Lab. A gente partia da gravura e pensava na divisão, na subdivisão de uma imagem, né, de uma fotografia, por exemplo, identificando 3 ou 4 cores principais, e a gente trabalhava em matrizes de relevo para depois serem tintadas e depois sobrepostas numa única imagem. Outro trabalho que a gente fez lá na Porto Seguro foi, junto com o Museu da Energia, e hoje está até hoje esse projeto lá apresentado, um projeto de acessibilidade feito entre 2017 e 2018, onde a gente fez o mapa tátil, né, do museu, e também a escultura em pequena escala esse seria o poste que fica em frente ao museu, ao Teatro Municipal. Então, a gente fez uma versão em pequena escala para que os visitantes que tivessem deficiência visual, eles pudessem sentir a forma, né, já que o molde em escala real que está lá no museu, ele não pode ser tocado. Outros trabalhos também de acessibilidade que a gente fez, os mapas, as texturas, né, que a gente fez com base em grafismos espalhados no espaço do museu, também foram executados. Esse foi um projeto com a Raquel Kogan, que a gente fez em 2017 lá no laboratório, né, no Porto Fab Lab, e que fez parte de uma instalação, a Volver, que ela fez lá no Espaço Cultural, em 2017, também foi um projeto interessante. E eu finalizo, tem mais esse projeto aqui, que é do MIT, junto com o Porto Fab Lab, onde a gente trabalhou com realidade aumentada, em grafismos, né, em muros dos arredores lá do Campos Elíseos. Então, foi um projeto bem interessante, ruídos urbanos. E esse aqui é um projeto, é um conjunto de atividades que foram feitas, que eu tenho tentado levar, né, agora falando um pouco fora do âmbito dos laboratórios, mas mais na minha vida, mais como docente. Eu dou aula hoje no IED, sou professora das turmas de design de produto e design de moda, mas eu dei aula na pós-graduação da FAP, onde eu tive a oportunidade também de trazer esses conceitos, também na pós-graduação da ECA, junto com a Mônica Tavares,
onde a gente trouxe alguns conceitos, experimentações utilizando as tecnologias digitais de fabricação no estudo da forma, né, inclusive no entendimento do que seria o algoritmo, de uma maneira mais visual e prática. E finalizo a minha apresentação falando sobre esses dois pontos importantes para mim, né, ou seja, a fabricação digital no âmbito do design, a importância da documentação de projeto, que é algo que eu aprendi desde a época do meu FAB Academy, né, dos estudos feitos em laboratório, da troca de conversa com esses espaços, e a possibilidade de troca e aprendizado em laboratórios de fabricação digital e makerspaces. Então, fico aqui com isso tudo que a gente teve em conjunto lá nos laboratórios. Oi, Juliana, lindo trabalho, bem bacana. Aí no final a gente discute um pouco aí né, sobre tudo isso que você mostrou, bem legal, viu? Obrigada, Suzete. Então mesmo. Então, agora eu passo a palavra para a Paula Regina. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo, Paula. Bom dia. Bom dia, eu gostaria de agradecer o Rodolfo pelo convite. Para mim, esse aqui vai ser uma grande oportunidade de aprendizado. Eu sou socióloga, eu estou atualmente no mestrado em Direitos Humanos e estou trabalhando com a população em situação de rua. E nesse trabalho de campo, nessa articulação com a sociedade civil, surgiu, então, a necessidade da gente articular as discursividades que estavam surgindo entre as pessoas que atuam com a rua e a própria rua, no formato de um coletivo, que a gente denomina de coletivo Voz e Rua. Né? E eu venho aqui muito falar desse chão, né, da realidade desse coletivo, que agora se coloca com o desafio de tentar trazer a necessidade que a pandemia do coronavírus coloca, né, com a questão dos cuidados com a saúde, enfim, com o artefato, por exemplo, da máscara, né, para a realidade de vida dessas pessoas. Então, eu vou falar basicamente dessa minha experiência rapidamente, considerando que eu não tenho nenhum conhecimento em questões de tecnologia, enfim, de arte, que eu sou socióloga e estou fazendo esse diálogo aí com os direitos humanos. E que eu identifico que esse contato vai ser muito importante no sentido da gente tentar buscar caminhos para como traduzir esse diálogo da reflexividade discursiva, né, que a gente coloca como forma, caminho de garantia de direitos, através da estética, através que a gente denomina do direito cultural, ou seja, do direito de garantir a sua identidade enquanto um ser social e cultural. E, nesse sentido, então, eu venho apresentar aqui, né, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo no coletivo Voz e Rua, que surgiu com uma pesquisa que está em curso, que é uma pesquisa realizada junto ao NEP, do CEAM, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, ao qual eu estou vinculada, coordenado pela professora Nair Bicalho, que é pesquisa Participação Social e Cidadania, um estudo de caso sobre a violência à população em situação de rua. É um trabalho de educação popular, então ele trabalha com colaboratividades, redes, interação social, nesse sentido de articular a voz daquele que é subtraído em direitos, né, com diferentes atores da sociedade civil, academia, os agentes públicos, enfim, tentando produzir uma discursividade conjunta, coletiva, para a produção e garantia de vida dessas pessoas.
Então, eu vou passar muito rapidamente nessa questão da parte teórica. A gente iniciou muito como eu sou socióloga, enfim, eu vou realmente eu me utilizo, né, das minhas referências teóricas. Então, a gente iniciou muito com a teoria compreensiva weberiana, que traz o conceito de ressignificação social por meio de uma teoria da informação, uma teoria da comunicação, ou seja, de ação no mundo, como a discursividade, ela vem promovendo essas ações no mundo, né, e Weber tipifica essas ações, e a gente, então, começou a articular essa teoria clássica com a teoria da complexidade, dos sistemas complexos de Luhmann, enfim, tem vários outros autores que trabalham com essa teoria da complexidade. Hoje a gente tem o IPEA, né, que tem todo um rol de pesquisadores formando, né, construindo essa teoria e atualizando junto com a gestão, e pensando que a gestão na democracia, ou seja, de um Estado que dialoga com a sociedade, que tem a participação como caminho de construção e refazimento do próprio Estado. E nesse sentido, então, a gente usa muito Habermas, né, entendendo que a necessidade de pensar a dignidade humana, a necessidade de pensar a participação social por meio da soberania popular, né, ou seja, da discursividade dos cidadãos, que têm o direito da participação na construção, né, dessa coisa pública, e o recorte da teoria clássica, na teoria crítica dos direitos humanos. Utilizo muito Rubio, que trabalha muito essa questão da ressignificação pelos direitos social, pelos direitos humanos, através de pensar a gestão pública por meio de ações pós-violatórias e pré-violatórias, e que traz, então, a necessidade de pensar na emancipação social, nos direitos humanos, como um caminho discursivo e de exercício de direitos para a garantia, enfim, da dignidade humana. E no chão, né, no chão da observação participante, né, que é uma técnica que a gente utiliza, a pesquisação junto com a observação participante. Então, no chão da vida, a gente, então, se deparou com a necessidade de, primeiro, traçar um grande perfil, e o recorte é a população em situação de rua que transita na região central ali do plano piloto, que é a região que a gente identificou com maior fluxo, né, de incidência de população em situação de rua no DF, dada esse contexto de local de centralidade, e que hoje a gente identifica como local de maior incidência, né, da pandemia do coronavírus aqui no DF, um dos locais, né, seguido depois, na sequência, o Lago Sul. Então, fundamentalmente, essa questão da realidade, ela se colocou de forma bastante imperativa para a gente rever, repensar como acessar esse público nesse momento, né, e aí o coletivo ele já vinha trabalhando com esse eixo, tem vários eixos que a gente identificou. Depois do perfil, a gente construiu um diagnóstico tipificando as principais violências e violações de direitos, e como um eixo transversal, então, a gente entendeu a necessidade da comunicação, a necessidade da garantia do direito à cultura, como o direito que produz a capacidade ou seja, de trazer a alteridade, a discursividade dessa alteridade, uma forma de trazer visibilidade para essa população, ressignificando a sua vivência na sociedade. Isso por quê? Porque a gente entende, nessa construção do perfil, a gente identificou que a gente está lidando com um público que é negado, né, negado enquanto identidade, negado enquanto cultura, negado enquanto direitos, negado enquanto ser humano. Então, a gente entende o movimento da lógica da exclusão para o extermínio, é o que a gente chama de grupos considerados desnecessários, né, socialmente, ou seja, passíveis de serem exterminados, né. E aí, então, a gente trabalha muito com a questão da necropolítica, biopolítica, necropolítica, a questão da exceção, né, da lógica do estado de exceção, onde esse grupo é central, né, quando a gente pensa na lógica urbana das cidades,
na lógica principalmente dos aglomerados urbanos, né, onde essa população vem se concentrando. Então, nesse sentido, a gente identificou a necessidade de ter o direito à cultura como caminho para reflexividade cultural, caminho para trazer a visibilidade, trazer a identidade cultural, a identidade social desse grupo para o contexto da visibilização social, ou seja, para que esse grupo tenha voz, e por isso voz e rua, para esse grupo consiga se expressar, para que a voz e a identidade, a vida dessas pessoas consigam revelar na sociedade, no sentido de que são seres humanos, né, e que, nesse sentido, têm o direito à vida, têm o direito a ter acesso aos direitos, saindo, então, dessa lógica discriminatória da exclusão, do extermínio, né, da invisibilidade. Então, a gente já vivia essa angústia, né, de entender que o diálogo com a cultura, o diálogo com a arte, ele, né, se colocou de uma forma muito forte, até porque nessas interações que a gente faz junto à população em situação de rua, e a gente construiu, então, um seminário, depois a gente construiu conferências livres, e depois rodas de conversa, a gente tem rodas fixas, a gente viu que a expressão artística se coloca de forma muito incisiva, a forma de diálogo que eles têm para explicar o mundo passa pelo repente, passa pela poesia, né, eles fazem poesia sobre as suas violências, eles fazem poesias como forma de identificar a violência e denunciar essa violência e pleitear o respeito à vida. Então, essa realidade da cultura, ela se colocou tanto no universo teórico, né, quanto no chão da vida, né. E, nesse sentido, a gente já vinha tentando desenvolver alguns diálogos, fundamentalmente com a sociedade civil, a gente se articulou, então, aí com Bossa e Poesia, que é uma artista, né, uma artista da cidade, que já vinha trabalhando com a questão da música e a poesia como forma de fomentar a expressão da identidade da vida da população em situação de rua. Mas eu confesso que, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista, enfim, de articular mesmo, né, com os artistas, de forma geral, isso ainda está em fase incipiente. Mas a realidade da pandemia nos colocou ainda um desafio maior, né, que é o desafio de como levar a trazer essa discursividade de vida cultural, essa diversidade de vida identitária, porque a gente entende que, assim como se consegue manifestar a sua cultura, manifestar a sua forma de sociabilidade no mundo, você consegue dar visibilidade para a sua identidade social, né? E aí você tem um reconhecimento em direitos do exercício cidadão. Então, nesse movimento da pandemia, né, como a gente trabalha muito com a oratória, e por isso a discursividade é um caminho da expressão, né, que a gente identificou como mais factível, né, considerando que são pessoas que transitam, né, nesse território que a gente chama aí de flutuante, né, porque elas têm pontos fixos, enfim, pontos de referências, mas elas estão sempre em trânsito, né, e aí essa discussão da casa e a rua é muito interessante, né, que o professor Cleomar já Paula, desculpa te interromper, mas a gente tem que ficar dentro do horário, tá? Tá, finalizando. Tá passando um pouco aí do horário, porque tá bom, obrigada. Tá, já vou finalizar. Então, a gente identifica-se muitos desafios nesse momento, né, como lidar com essa realidade da pandemia, do coronavírus, frente a questões que a gente atenções que a gente já tinha identificado, como a indústria cultural, a lógica da pós-verdade, essa cultura clientelística, autoritária, que a gente tem muito embreada na participação social, com uma trajetória de assistencialismo, então agora com uma lógica neopentecostal, bastante incidente, porque quando a gente fala de públicos vulnerabilizados, a gente tem muita atuação da participação social nesse sentido, nesse contexto, nesse viés, e a gente vem enfrentando dificuldades de levar
para esse público, né, considerando esses atores que atuam aí junto à Pop Rua, levar as necessidades de higiene pessoal, as necessidades do cuidado, que precisam ser revistos agora, né, nessa cultura que transita aí nas ruas. E aí o artefato da máscara, né? A gente vem identificando, enfim, eu desconheço, claro, eu não sou dessa área, mas a gente vem identificando a importância da máscara para a pandemia, né, ou seja, para a proteção e prevenção desse novo vírus, né, que se coloca. E aí a gente põe, então, como desafio, né, e pedindo, inclusive, aí a colaboração, né, de quem atua diretamente na análise, como a gente pode trazer a máscara como um artefato, né, de ressignificação social nesse momento para garantia da saúde, junto a um público que é tão excluído, tão colocado, enfim, à margem do acesso, inclusive ao acesso à saúde, tendo em vista que se trata de uma corporeidade bastante frenética, ou seja, que está flutuante, transitando no território, que tem poucos pontos de apoio, de fixação, que não tem acesso à água, que não tem acesso à higiene, enfim, que não tem um local adequado, inclusive para o cuidado com a máscara, mas, de qualquer forma, a gente identifica agora a necessidade de ter esse artefato, que a gente entende que é um artefato cultural, que se coloca no momento, a máscara, como uma forma de proteção de vida da população em situação de rua, que obviamente que tem que ser agregado a kits de higiene, porque eles não têm acesso a isso, então a gente precisa levar a máscara para esse público, associado aí a água e sabão, né, enfim, álcool gel, ou sei lá qual outro aí instrumento. E nesse sentido eu agradeço a oportunidade, estou aberta aí às contribuições, enfim, para a gente estar construindo junto aí nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Obrigada. Obrigada, Paula. Lindo o trabalho de vocês aí, hein, do Grupo Pop Rua, do coletivo. Vamos pensar em alguma coisa, né, a partir dessa oficina, como orar, né, com vocês. Ótimo. Então, no final a gente discute mais um pouquinho. Hein? Passo a palavra, então, para o Rodolfo. Paula, fecha a sua câmera, por favor. E o microfone. Alô? Olá, Rodolfo. Oi, vocês estão me escutando? Agora sim. Tá? Eu tô. E estão me vendo também ou não? Também. Ah, tá. Também tô vendo. É porque para mim não tá aparecendo nada. Deixa eu ver aqui. Tu vai compartilhar a tela? Como é que compartilha? Não vou compartilhar a tela, não. Vou só falar. Então, clica no teu nome e tem um pinzinho. Ah, tá, agora eu vi. Tá, clica naquele pinzinho. Boa apresentação, vou tirar o som. Tá, então vamos lá. Né? Eu sou Rodolfo Ward, eu sou mestre em arte contemporânea pela Universidade de Brasília, fui orientado pela Suzete, agora estou no doutorado em artes visuais, também pela Universidade de Brasília, sou orientando do Cleomar Rocha. E
Bom, a minha fala, ela vai pegar um pouco o que a Paula falou e o que o Cleomar tinha iniciado, tinha, tinha, tinha começado a falar, né? Infelizmente o Cleomar não conseguiu terminar algumas coisas, que seriam alguns ganchos para mim. E também tinha o Alfredo Penavega, que é um sociólogo, que ele também traria algumas questões sociais dessa parte da sociedade, o que está acontecendo da pandemia e como a arte ela pode, não sei, trazer soluções, né? Na verdade, então, assim, eu vou trazer um pouco dessa questão de o quão importante é o pensamento da inovação nos dias atuais. E quão importante são os labs, né? E a forma de trabalho dos labs, que é uma forma de trabalho interdisciplinar, ou seja, são pessoas que detêm diversos conhecimentos, é um local que agrega pessoas com formações distintas e que essas pessoas vão trabalhar para se construir um novo caminho, que é o que eu vejo a necessidade dessa mudança de pensamento e de um pensamento mais humanístico, né? Nós tivemos isso há alguns séculos atrás, com o Renascimento e tudo, entretanto, não vemos que tem um real, foi efetivo, né? Então, temos novamente, creio eu, que uma possibilidade de renovar esses pensamentos, e eu vejo isso por meio da inovação. E como se constrói, como que se é feita a inovação? A inovação ela não é feita de um dia para a noite. É claro que a gente está vendo algumas possibilidades acontecendo, principalmente com as face shields e a solidariedade das pessoas disponibilizando os projetos para que outras pessoas possam utilizar também, mas a inovação ela tem que ser fomentada, e é algo que demora um tempo, né? Tem que se criar uma cultura da inovação. E o que nós vemos também dentro da academia e de setores do governo público e próprias empresas, que se querem pessoas extremamente tecnicistas, né? Eu não tô aqui questionando a questão de ser técnico, eu acho que tem que ser técnico, mas você também tem que fomentar a inovação. E, assim, dentro do setor público isso é um pouco complexo, se torna um pouco complexo justamente porque no setor público há uma certa descontinuidade, principalmente dentro dos cargos de gestão, né? Muitos dos cargos de gestão, eles são as pessoas, os diretores e as pessoas que estão lá, eles não estão por uma competência realmente técnica ou de inovação, ou tem realmente um projeto para aquele determinado setor. Então, assim, dentro do setor público se torna um pouco mais complexo do que no setor privado, porque no setor privado você incentiva a uma certa competição para se ter um lucro, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo trazer aqui, é que tem que ter um terceiro caminho, uma terceira via que tente agregar esses dois setores, que é o setor público e o setor privado. Tem algumas vertentes dentro das artes, que inclusive tem sido trabalhada ultimamente, que é a questão de inverter a ordem de subordinação dos sistemas. Ou seja, é uma espécie de gambiarra, né? Existe uma teoria chamada teoria da gambiarra, em que se improvisa a partir de recursos industrializados para se criar novas ferramentas. Eu não estou falando aqui unicamente de objetos, eu não sei se eu estou sendo um pouco claro e preciso, porque também é estranho você falar e não estar vendo as pessoas. É a primeira vez que eu estou participando de uma videoconferência, então, assim, para mim está um pouco... Eu estou te vendo e está claro. Tá, então é mais ou menos isso, né? Tudo bem. Aham. Então, assim, é necessário uma terceira via, que seja um novo caminho, né? Porque o caminho que a gente está vendo aí, unicamente de lucro e rentabilidade, não está sendo benéfico, né? Assim, então, assim, o que eu queria trazer é um pouco isso, a importância dos labs é isso, porque, assim, o que nós vemos, por exemplo, no laboratório que eu participo, que é da UNB, é assim que existe um incentivo para a criatividade e inovação, né? E dentro da nossa área, que são as artes.
eu tento caminhar um pouco mais também pela sociologia, por isso também que eu conheço a Paula, fiz esse convite e tudo, porque assim, e na verdade, eu me torno artista por essas questões que me afetam e me trazem sentimentos, e a partir daí eu começo a produzir. Tanto é que durante muito tempo eu fui fotodocumentarista. E, bom, pelo tempo que está correndo, eu vou passar logo para um projeto que eu estou participando aqui em Brasília, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, com inovação, com uma terceira via, porque assim, eu estou participando do projeto Brasília Maior que o Covid, que são pessoas uma coisa heterogênea, né? São pessoas tanto do serviço público como da iniciativa privada que se uniram nesse projeto para a produção de face shields, e nós estamos doando essas face shields para a Secretaria de Saúde do GDF. Ou seja, aqui a gente vê que assim, nós não somos nem da iniciativa pública, não recebemos recursos da iniciativa pública, nem da iniciativa privada, mas tem uma terceira via, que é o do faça você mesmo. Então as pessoas se mobilizaram com essa questão que está acontecendo, que é uma forma da natureza também, é a luta, né, o homem contra a natureza, e o vírus ele faz parte da natureza, né, se a gente for ver dessa forma. E ele está lutando para sobreviver, assim como nós lutamos também, e está nesse contraponto. Então, assim, na verdade, a gente tem que encontrar uma terceira via e uma estabilidade, é o meu ponto de vista. Então, assim, o que eu penso? Essas pessoas se uniram e cada um dá o seu tempo, dá a sua criatividade, a sua não sei, a sua forma de mobilização, o seu afeto, o seu sentimento, e está todo mundo ali reunido para combater tanto o vírus, como salvar vidas, e é lógico que entram outras questões, como questões pessoais, de você estar fazendo algo por alguém, e várias outras questões aí que a gente não vai adentrar. Então, assim, o que eu queria deixar é isso, né? Então, assim, que existe essa possibilidade, e eu acho que o pensamento, a cultura e essa parte de pensar agora como será o futuro, ela cabe a nós, e principalmente a arte, que é uma formadora, uma criadora de novas realidades, né? Então, assim, eu acho que isso tem que estar dentro, a questão da inovação, ela tem que ser uma nova questão dentro do serviço público. Isso já existe, foi citado o IPEA ele trabalha muito, inclusive tem um prêmio, o Brasil ele se destaca bastante, porque o brasileiro geralmente é bem criativo, e eu acho que é mais ou menos isso. Vou parar por aqui e deixar aberto para o final, para quem quiser perguntar alguma coisa. Eu acho que isso vai ser mais útil. Obrigado. Ok, Rodolfo, bacana aí o trabalho de vocês, né? Nesse momento, assim, ficou assim, bem. Eu vi algumas imagens, aí depois a gente conversa mais na discussão, também sobre o processo, o método, né? Inclusive para um registro também, depois, não só audiovisual, mas para o livro que vamos publicar, né? Relacionando a teoria e a prática, né? Mostrando as metodologias, né? E os processos de criação, que vai ser assim, a continuação dessa oficina, né? Aí a gente vai trabalhar nesse contexto mais da publicação desse resultado que a gente vai conseguir aqui. Bacana, então agora eu passo a palavra, obrigada. Eu vou falar primeiro. Meu nome é Jackson, né? Jackson Marinho, eu sou doutorando aqui na Universidade de Brasília, orientando da Suzete, e venho pesquisando instrumentos para performance e instalações audiovisuais, né? Então, o meu trabalho está relacionado com Faça Você Mesmo também, que são objetos, na maioria táteis, onde, em contextos de performance, instalações, as pessoas possam interagir de alguma forma com conteúdos audiovisuais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o último projeto que eu fiz e sobre um projeto de VJs que tem ocorrido no Brasil em relação a essa pandemia, né, que são as videoprojeções mapeadas na cidade,
e vou falar um pouco sobre o que eu tenho feito e esse projeto de rede social chamado Projetemos. Então, primeiro eu vou falar sobre esse objeto interativo, chama-se, eu dei o nome de Marmita Midi, pensando um pouco nessa questão da rapidinho, deixa eu achar as imagens dele aqui. Isso aí dá para ver aí? Dá sim. Beleza, então. Trazendo essa dimensão da gambiarra, né, da coisa feita meio improvisada e a partir também da fabricação digital, né, dessa coisa da colaboração em rede, eu fiz esse projeto aí bem protótipo mesmo, onde eu utilizei fita de LED, uma bateria de celular, um microcontrolador, que é uma espécie de Arduino, onde eu coloquei uma garrafa PET mesmo, aí enrolei a fita de LED em volta da garrafa e coloquei tudo dentro. E o que tem? Ele tem uma interface de interação com toque. Então, o participante, né, o artista, ele pode tocar nessa espécie de embalagem aí, da marmita, que é uma sacola, aí fica tudo dentro de uma sacola, e a pessoa toca, e isso provoca um sinal MIDI. Esse sinal MIDI pode ser interpretado por diversos programas de audiovisual, de som, né, imagem, e dá para fazer muita coisa com ele. Aí, o que eu tenho feito foi uma espécie de controlador para controlar as projeções que são feitas na rua, né? Aí eu moro em apartamento, eu fui no terraço aqui do apartamento, do prédio, e projetei alguns espaços na rua, e pensando nessa história da colaboração, né? Aí eu encontrei esse grupo, né, que chama-se Projetemos. Eles têm uma página no Instagram. Eu vou colocar aqui o link aqui para vocês, quem quiser ver. Aqui, Projetemos. Tá, eles são um grupo que na maioria do pessoal são VJs, mas expande para várias pessoas que também não são VJs, e as pessoas podem projetar da sua casa, do seu apartamento, nas janelas e tal, e tem um foco político também, assim, bastante claro, né, contra essas medidas que o governo tem tomado ali, principalmente no início da pandemia, né, as declarações de Bolsonaro. Então, sempre houve essa crítica política, mas, ao mesmo tempo, frases de apoio às equipes médicas, né, ao sistema de saúde, o SUS, para as pessoas que estão em casa. Então, frases que apoiam o isolamento. Então, tem uma dimensão social assim, bastante interessante, porque a cidade virou um espaço, né, de expressão com essa tecnologia de projeção mapeada, tem um alcance interessante. Aí, nas redes sociais, eles colocam o que as pessoas têm feito. Aí, assim, agora eu vou mostrar o que eu fiz, né? O interessante é que os conteúdos também, eles são compartilhados. O pessoal fez uma Google Drive, onde eles colocam os vídeos, os textos, e você pode usar eles. Então, o princípio da colaboração, assim, é bem claro nesse projeto. E agora, eu vou tocar aqui um videozinho. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, peraí. Aqui, ok. Rapidinho. Cadê? Tá. Espero que vocês escutem aí. Peraí. Rapidinho. Por aqui, cadê?
Beleza. Ah, dá para ver aí, né? Beleza. Então, com ele você consegue controlar qualquer dispositivo audiovisual, assim, dos programas que tem entrada MIDI, né? Aí tem essa mensagem, fica em casa, fora janelas contra Bolsonaro, fora Bolsonaro. Foi bem interessante, assim, que o pessoal que morava nessa casa aí onde estava vendo essa projeção, acho que eles devem ter ficado bem surpresos, assim, né? E quando descobriram a gente em cima do prédio, eles apontaram o dedo assim, olha lá, vem lá de cima. A gente, caramba, a gente foi descoberto. Aí tem essa dimensão social, assim, bem, o alcance amplo, assim, as pessoas vêm das varandas, e a ideia era essa, assim, principalmente fazer uma crítica política e também mensagem para as pessoas ficarem em casa. Eu não sei, aí, aqui em Brasília, aqui no DF, em Taguatinga, tem muita gente que não tem ainda, assim, a noção da dimensão da gravidade dessa pandemia, e é uma forma de conscientização também, né, apesar da mídia estar em cima. O fato de estar na cidade, né, eu acho que a projeção ela tem uma visibilidade quase que espetacular, assim, né, no cenário urbano. Então, é isso, pessoal. Olá, Jackson, parabéns aí, hein, pelo trabalho. Valeu, obrigado. Muito legal. Obrigado, Vamos valeu. discutir mais então, daqui a pouquinho, né? E eu passo a palavra para a última apresentação, que é a da Lorena. Opa! Bem-vinda, Lorena. Opa, vocês estão me vendo? Sim. Bom. Muito legal, Jackson. Vendo e ouvindo. Opa! Então, bom dia, Cosme. Boa tarde, quase meio-dia, né? Gostaria de agradecer, principalmente os mediadores, a Rosângela, a Suzete. Eu me sinto muito feliz porque essa questão de quarentena, né? A gente está isolado, a gente está sem ver pessoas. Eu estou vendo meus amigos, estou vendo vocês, a gente está assim, é muito bom, assim, estou me sentindo bem. Está sendo bom para minha saúde mental também. O que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui é um pouco das minhas inquietações que eu tive e meus levantamentos, mesmo durante esse tempo de coronavírus, né?
ficando levantando, ficando pesquisando acima do tema da vigilância, que é o tema que eu trabalho na minha pesquisa de doutorado, né? Então, toda uma questão sobre a vigilância, e isso, de alguma forma, se acentuou ainda mais agora nessa época de coronavírus. Então, eu quero mostrar para vocês, né, compartilhar os levantamentos que eu estou fazendo sobre as formas que a China está fazendo para vigiar os hospedeiros do coronavírus, e aqui nos outros países, tanto na Europa como no Brasil, enfim, quais são as vantagens e desvantagens, assim, acentuadas sobre essa vigilância. Bem, como é que eu compartilho a tela? Apresentar. Tela inteira. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Embaixo eu estou te vendo. Apresentar uma janela, é isso? Ah, entendi. Eu ainda não compartilhei. Alguém pode ajudar? Jackson, ajuda aí. Ela compartilha. Aí tá rodando aqui, tá girando o negocinho. Foi? Então... Estou vendo junto, está indo. Perfeito. Então, como eu disse, eu trabalho com arte e vigilância, arte e surveillance, então, um questionamento da vigilância na sociedade feita para se produzir obras artísticas, e trabalho com som também. Então, tentando juntar a arte sonora com a arte surveillance, arte e vigilância. Então, fiz um nome que chama arte surveillance, né? Arte surveillance. Então, o que eu queria, de alguma forma, compartilhar, primeiramente eu vou citar uma obra que até a Suzete enviou ontem para a gente, né, sobre a questão pensamentos filosóficos sobre o coronavírus, né, com várias matérias do El País, outras matérias de outros jornais de filósofos. Hoje eu queria falar sobre o filósofo Byung-Chul Han, desculpe a pronúncia em chinês, enfim, que ele vai falar sobre essa vantagem da vigilância de dados da China em questão em outros países. Então, porque na China eles têm uma inteligência artificial já avançada, eles já têm uma vigilância de dados mais invasiva, bem mais invasiva do que a gente tem aqui. Então, por exemplo, lá eles têm as câmeras que captam, né, o rosto, né, de identificação visual das pessoas. Eles têm como medir a temperatura dos cidadãos, então eles estão numa medição, assim, 24 horas, uma medição muito detalhada de quem está infectado ou não, e lá se as pessoas, elas obedecem mais o Estado, né, ao Estado, então elas vão, de alguma forma, o que o Estado falar, eles vão obedecer, porque eles, de alguma forma, confiam no Estado. Então... Dessa forma, eles conseguem prever onde tem mais lugares que vão ter o coronavírus. Eles conseguem, através do Corona App, né, que é o aplicativo, falar no seu prédio, por exemplo, quem está infectado ou não. Então, eles têm todo um monitoramento, um mapeamento dessas pessoas para conseguir, de alguma forma, superar e salvaguardar vidas. Lá no caso, né? Isso não acontece conosco, a gente tem outra forma de lidar com isso, que é fechar e deixar todo mundo em casa e fechar as fronteiras, né? Então, a principal discussão que eu queria levantar é sobre o depois. Muita gente se fala, depois do coronavírus vai ser outro mundo, vai ser outra coisa, a gente está vendo isso muito forte agora. Em questão da vigilância, seria, por exemplo, como aconteceu, vou citar o exemplo de vigilância de dados que a gente, de alguma forma, aceitou por segurança, que foi no caso do 11 de setembro, dos ataques terroristas que aconteceram nos Estados Unidos, e a partir daí se houve uma justificativa para se poder viajar todo mundo para um bem maior de todo mundo, para a segurança de todo mundo. Então, a gente, de alguma forma, aceitamos essa vigilância de dados na internet para poder evitar ataques terroristas, né? Porque os Estados Unidos fez toda uma questão da guerra contra o terrorismo, antes de o terrorista poder ter a chance de atacar as pessoas, eles já conseguirem localizar os terroristas, ou quem poderia ser um potencial terrorista.
Então, isso já, de alguma forma, contribuiu muito, foi um marco para a gente ser hoje vigiado digitalmente, não só por governos, como principalmente por empresas. Então, a questão é, se depois do coronavírus, essa vigilância que acontece na China, ela vai ser, de alguma forma, empregada em outros países como uma forma de justificar tentar evitar novos tipos de doença, porque, assim, já estão morrendo milhões de pessoas, e logicamente, isso vai se agravar, vai continuar se agravando até que não se tenha uma vacina, ou, enfim, até que não se consiga soluções mais imediatas. Então, seria essa visão de como vai ser depois do coronavírus, como é que vai ser essa vigilância, né? Então, o Yan, não sei como se pronuncia, ele vai falar sobre essa questão de que existe essa vantagem, né, no caso, é uma forma de soberania. Então, ele falou que a soberania tradicional é fechar fronteiras, como a Europa está fazendo, como os Estados Unidos está fazendo, a gente também meio que fechou as fronteiras do aeroporto, e a nova soberania é através da vigilância digital. Então, ele falou que para muitos outros países, né, na China eles não discutem essa autoridade, até porque eles obedecem muito, mas em muitos países, principalmente na Europa, essa é uma visão utópica, né? É como se fosse a obra do George Orwell, né? Que a obra dele, que ele vai falar do grande irmão que vigia todo mundo. Então, tem uma vigilância não só digital, do comportamento das pessoas, o que elas compram, onde elas vão, o que elas fazem, a temperatura, o rosto delas, com quem elas uma pessoa infectada, com quem ela teve um contato mais próximo, e também ele fala que lá também, se você começar a ter comportamentos que não vão de acordo com o que a China prega, uma ideologia contrária a ela, você pode até perder o emprego. Então, essa é uma visão distópica, principalmente para a Europa, que é uma das mais, um país, um continente que eles mais discutem sobre essa questão da privacidade, né, do direito da privacidade. Então, sobre isso, eu trouxe dois exemplos palpáveis, né, dois exemplos que a gente pode, de alguma forma, explicar isso, que é a Blue Dot, que é uma empresa que ela, de alguma forma, foi a primeira empresa que conseguiu descobrir o coronavírus, que foi, se eu não me engano, em dezembro do ano passado, enfim, que foi na cidade de Wuhan, onde teve lá a feira, que as pessoas comeram, e as pessoas da feira se infectaram. Então, a partir de, eu acho que aproximadamente 25 mortes, as pessoas eles conseguiram identificar um novo tipo de doença que estava iniciando lá naquela região. Então, eles falam que eles utilizam de vários tipos de dados, inclusive os dados anônimos, né? Então, é uma relação que é bem provável que seja a venda e troca de informações, de dados pessoais que eles não podem exibir, né, eles são anônimos. Também eles colocam vários dados como voo em tempo real, uma condição hospitalar em tempo real, cada país, quais são as condições para poder cuidar das pessoas, além de eles monitorarem os voos, o horário de pico, onde é que vai estar sendo qual o pior horário para você sair diante desse coronavírus, ou, tipo, lugares que você não deverá ir no horário, ou lugares que você também não deverá ir, tipo, não se aproxime desse local, porque pode estar acontecendo contágios nesse local. Eles também conseguem monitorar animais e insetos, né, porque essa empresa, a Blue Dot, ela conseguiu também descobrir o Zika no Brasil. Foi eles que fizeram a descoberta do Zika, do início do Zika no Brasil. Então, através do algoritmo deles, né, eles somam essa quantidade de dados, eles passam por os humanos, que é a equipe deles, né, os humanos, eles vão lá, a equipe vai lá, vai olhar se o dado realmente tem a verossimilância, né, se realmente é um risco, para depois voltar para a máquina falar, enviar para os consumidores deles que está havendo um caso de espalhamento de doença, espalhamento de
de epidemia e, como é nosso caso atualmente, uma pandemia, né? Então, em contradição, né? Em contradição não, em relação a isso, o que a gente consegue... Oi? Agora. Lorena. Oi? Então, agora a gente tem mais uns 5 minutinhos para passar para a discussão. Sim, vou lá, tô indo. Em contradição a isso... Ok. Como a gente não é consumidor deles, a gente não tem ainda não tem essas vantagens, a gente tem só uma visão do que está acontecendo, um acompanhamento dos casos no Brasil. Gostaria de então, falar sobre, destacar esses mapas que estão acontecendo. Várias empresas e universidades estão fazendo mapas para a gente conseguir, de alguma forma, acompanhar os casos, que não é um dado muito detalhado quanto quem tem a possibilidade dessa vigilância digital. Então, eu gostaria de falar desse mapa que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles disponibilizam dados, né, disponibilizam quantidade de pessoas através do órgão mundial da saúde ou através de centros de saúde no Brasil, e muito desses dados ele é de público, né, ele é hospedado na plataforma do GitHub. Então, você tem acesso a esses dados no GitHub, sobre uma atualização constante de casos, né. E também gostaria de destacar essa outra plataforma que eles fazem a mesma, em comparação à plataforma da Universidade do Rio Grande do Sul, eles fazem isso em escala mundial. Então, eles pegam todos esses dados de mídia, pegam os dados da Organização Mundial da Saúde e atualizam diariamente. Então, por exemplo, hoje no Brasil já tem 9 mil confirmados, que não é talvez 8 mil pessoas ativas, então não é uma coisa tão detalhada tanto quanto quem utiliza dessa vigilância digital mais detalhada, né? Mas quem consegue ter acesso ao Big Data. Então, essa possibilidade do Big Data poder salvar vidas agora, no caso, a minha questão é essa. Após pandemia, depois que tudo acontecer, ela vai ser, de alguma forma, justificável para a gente ser mais vigiado ainda? Como vai ser isso, entendeu? Então, essa é uma questão que eu queria levantar para nós, então, para a gente discutir e ver como as coisas estão funcionando. Para quem tem a vigilância, quem consegue vigiar mais, quem tem mais poder de acessar dados ou mais poder de troca de dados entre empresas e nós, meros mortais, que temos, por enquanto, temos só a possibilidade de continuar acompanhando o que está acontecendo, sem conseguir prever um futuro de crise, um futuro econômico, enquanto as outras empresas conseguem ter, de alguma forma, vantagens sobre isso. Então, seria isso que eu queria levantar com vocês hoje. Desculpa se eu extrapolei o tempo. Parabéns aí, Lorena. Bacana a tua pesquisa, hein? Obrigada. Isso é um caso, né, importante assim na sociedade, como estado de exceção, né? Como fala o George Agamben, né? Já falava isso há muito tempo, né? Então, pessoal, eu abro a palavra aí para vocês. Quem quiser agora participar com questões, está aí com vocês agora, ok? O Cleomar não conseguiu conectar? Parece que ele está aqui, não é? Deixa eu olhar aqui. Acho que ele não está mais. Ele mudou de casa, eu acho que ele está com algum problema de conexão, como todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Alguém gostaria de comentar uma coisa? Eu fiquei muito feliz com as apresentações, sabe? Então, tem algumas pessoas aqui na lista. Andréia, pode falar.
queria falar que foi bem interessante ouvir, né, e pontos de vista diferentes, mas que de alguma forma convergem. Então, não sei, estava ansiosa para ouvir vocês discutirem, mas também não formulei nenhuma questão, mas só agradecer as conversas, os depoimentos, foi bem interessante. A Cristine também gostaria de falar. Mais alguém gostaria, então, de fazer alguma observação? Posso encerrar, então, já que ninguém... Só para a gente... Ok, então fala, Lorena. Que eu desliguei meu microfone, esqueci de ligar de novo. Enfim, eu gostaria de comentar o trabalho do Jackson, que para ter essa visão mesmo da arte como uma forma de alertar, porque muita gente, por exemplo, aqui no Brasil, você vê o pessoal andando na rua, uma cumprimentando os outros, beijando no rosto, falando na cara dos outros. E aí, quando ele coloca lá, isso não é só uma gripezinha, tem 2 pessoas no vídeo, 2 pessoas andando, assim, olhando, sabe? É uma forma uma forma muito forte de atentar as pessoas também, sabe? E, enfim, é isso. E agradecer. Então, pessoal, só para lembrar para vocês, acho que a gente vai encerrar. Oi, por causa a Rosângela do tempo, só porque na nossa oficina nós temos 2 resultados. Eu não ouço. Só um pouquinho, nós teremos o audiovisual, né, e também um livro tutorial, onde vamos fazer uma fusão entre teoria e prática, né, mostrando os processos e métodos de criação também nesse momento, assim, com as ferramentas que nós temos nessa atualidade, também contando um pouco dessa história, né, do faça você mesmo, maker, da gambiarra, aberto, né, que subverte, né, o sistema, né, abre a caixa preta, né, como fala a Willem Flusser, né, consegue também, então, moldar culturas e não se submeter, né, a um estado de exceção. Né? Então, eu queria agradecer a todos vocês, tá bom? Então, a gente se encontra amanhã às 9h30 com menos problemas, tá? Valeu, Suzete, valeu. Se alguém quiser ainda falar alguma coisa... Obrigado. Obrigada, gente, obrigado. Todo mundo... Tá com fome, a gente tá com fome. Boa tarde para todo mundo aí. Valeu, galera, boa tarde. Valeu, galera, tchau. Na internet. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.